Três áreas que dificultam o nosso avanço na jornada cristã. O segundo ponto, nós devemos morrer ou não viver nas emoções naturais. Isso impede a carreira. Viver baseado nas nossas emoções. Isso impede a carreira. Quando nós olhamos para a vida de Paulo também, nós temos que olhar um ponto aqui importante. Esse homem estava correndo, estava avançando com perseverança na carreira que estava proposta diante dele. Olha o que ele está falando aí. Ele desejava chegar a essa unidade da fé. Ele desejava chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. À medida da estatura da plenitude de Cristo, ele estava desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. Por que nós precisamos jornadear essa carreira e correr a carreira que está proposta? Porque nós não podemos esquecer, irmãos, uma coisa é nós sermos salvos. Outra coisa é nós desenvolvermos a nossa salvação. Chegarmos à maturidade. Por que eu quero dizer isso? Porque uma coisa é nós nascermos. Todos nós nascemos, naturalmente falando, que nascemos. Mas como que nós vamos chegar à estatura da maturidade de homem, naturalmente falando? Nós não passamos por etapas, nós não passamos por treinamentos, nós não desenvolvemos a nossa vida naturalmente falando. Uma coisa é sermos salvos, amém? Agora há um outro passo, e é o que Paulo está falando para esses irmãos aqui no capítulo 2, verso 12. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei. Sabe o que significa a palavra aí? Trabalhe. Trabalhe. Trabalhe o quê? A sua própria salvação. Ué, mas salvação? Por que salvação? Salvação não é aquilo que Efésios capítulo 2 diz que a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus? Mas essa salvação que Paulo está falando aqui é a salvação da alma. É a salvação do eu. É isso que ele está falando. Vocês precisam desenvolver a salvação que vocês foram colocados. Desenvolvê-la com temor e com tremor. Mas nós desenvolvemos isso sozinho, irmãos? Não. Olha o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, por um lado, está a soberania de Deus. Fomos salvos. Mas, por outro lado, irmãos, tem a nossa responsabilidade. O desenvolvimento da nossa salvação. E isso cabe a cada um de nós, que nasceu de novo, que realmente o Espírito Santo habita. Se você não nasceu de novo, se você não crê no Senhor Jesus, então não tem que se falar aqui de salvação da alma. Tem que se falar primeiramente para você de salvação do Espírito. Para que você então entenda e compreenda pelo Espírito Santo, pelo Espírito de revelação, o que é realmente ser salvo. Mas se você já pelo Espírito foi ganho, e o Espírito Santo habita em você, então tem uma outra salvação que você precisa desenvolver. A salvação da alma. E é nessa salvação que nós precisamos desenvolver. E é nessa parte que nós temos a ver com a nossa jornada cristã.